Boa noite, Rossi. Tite, queria uma análise sua da partida e perguntar se talvez essa partida não tivesse uma característica para o Carlinhos no momento da substituição do Pedro, poderia ser outra, uma opção melhor, talvez pelo Gabigol já não ter mais uma característica de centroavante. Obrigado, boa noite. Dá para falar do grande jogo que fez? Tá bom. Está o Rossi representando aqui, fez um puta de um jogo. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho. E o número de oportunidades e o volume tido. Nós temos um jogador que tem uma grandeza do Gabi e uma coordenação de movimentos com a Arrascaeta de já há quantos anos? Então é injusto, eu acredito ser injusto a gente ficar falando que poderia ser esse, mas não ser aquele, de uma equipe que jogou com todo o respeito que ele teve nessa situação e de poder participar e dar sua parcela de contribuição num todo que foi um grande jogo. Pedir silêncio, por favor, tá? E apenas uma pergunta. Quando a pessoa perguntar, é uma pergunta, tá? Quem? Ela foi empurrada por um repórter. Por quem? Por quem? Por quem, Raíssa? Por um jornalista. Por quem? Mas ainda faltou com respeito. Dizendo que ele estava aqui para trabalhar, que eles duvidaram que eu estava aqui para trabalhar. Quem é que é o responsável da segurança ali? É Comebol? Então vou falar bem alto, tá? Comebol? Comebol! Para vocês, ó. Atentem à segurança da imprensa toda para que ela possa trabalhar. Bem claro. Aqui, Tite, boa noite, Rossi, Marcos Martins, do canal da KSRN. Tite, eu queria te perguntar sobre a diferença no aspecto ofensivo do Flamengo do primeiro para o segundo tempo. Ambos tempos de muito domínio em posse, mas o Flamengo no primeiro tempo trocando mais passes, né, construindo de forma mais curta e também explorando a profundidade nas costas da linha defensiva adversária. Num segundo tempo com mais cruzamentos para a área, né, até a entrada do Carlinhos também deve ter contribuído para isso, provavelmente. Então eu queria te perguntar sobre isso, essa distinção na criação do Flamengo nos dois tempos e se você analisou estrategicamente isso justamente por essa diferença. Fases do jogo em que o adversário se posiciona. O adversário se posiciona na média, dando espaço para nós nas suas costas para explorar. Segundo tempo ele veio para trás e aí tu tem a possibilidade de jogar do lado e ter jogadores com finalização de média distância ou de cruzamento com finalização. Movimento e posicionamento do adversário. Oi, Tite. Oi, Rossi. Boa noite aí para vocês. Eu vou tocar num ponto que meio que foi repetitivo, porque você, em 2 jogos seguidos, nesse atual momento e estágio das competições, você perdeu 4 jogadores. 2 no fim de semana, hoje mais 2, ali 2 atacantes, o Pedro e o Gabriel. Parece até que a contusão foi um pouco semelhante, a gente vai esperar um pouquinho. E aí eu queria saber como é que fica agora. Eu sei que o Bruno está aí e tudo, mas incide diretamente essa questão de calendário, um jogo atrás do outro, os caras estouram, mas vai para cima do seu trabalho, né, Tite? Vai em cima do trabalho do Flamengo. O Flamengo como instituição, o Flamengo como grandeza. Eu gostaria de ficar num tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que eu passo é um dia menos que eu vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, os seus atletas. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa... Me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. Mansur. Eu não gosto de citar uma bola. Leiam a crônica do Mansur quando ele fala de calendário, gente. E vocês vão ter... E não adianta, não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, e dizer assim,
eu agradeci ao Tite porque ele falou que, mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Não, também ressaltar agora que fica na frente, né? A gente tem, como assim aconteceu na Copa América também, agora temos que assumir a força do grupo. Nas lesões que a gente sofreu do Cebola, do Vinha, hoje do Pedro, também pode ser do Gabi. Então aí a gente tem que saber que agora é a força do grupo que tem que empurrar tudo para a gente seguir na frente. Também aí o professor também apoiando também nesse momento também do calendário. A gente tem menos de 72 horas no jogo domingo. Depois quizás tem mais tempo para preparar o viagem para a Bolívia, mas é assim. Jogar cada 3 dias também é difícil, mas também o Flamengo aceita, mas também tem que pensar nos jogadores. O futebol não é só um negócio, também é a saúde dos atletas também. Futebol não é um negócio só. Ele fala de pessoas e de saúde. Oi, Tite, boa noite. Satisfação revê-lo. Tinha toda uma expectativa hoje no Maracanã de uma goleada por parte do torcedor e até o Flamengo, pensando no jogo da volta, abriu uma vantagem, porque todo mundo sabe como é difícil jogar na altitude. Como é que você controlou isso? Porque não dá para golear sem fazer o primeiro, o segundo gol. Passou isso para os jogadores, para ter tranquilidade, para abrir essa vantagem. E pensando aí nessa volta, o que você acha de uma vantagem de 2 gols? Tem o calendário, tem tudo isso que você falou, e agora ainda tem altitude. Primeiro falar do jogo e de ter a mentalidade dos atletas, porque nós sabemos disso, ela foi fundamental. Tem que ter um nível de consciência muito grande. Futebol se joga antes com a cabeça. E nós temos que compreender, por vezes, o torcedor que quer fazer já rápido, mas teve a naturalidade de rodar a bola, de chegar na frente, porque, calma, tu só cria e faz todo o volume que nós tivemos. Nós continuamos marcando pressão e finalizando com um jogador a menos. Vocês repararam? Então, essa atuação, toda essa aplicação que a equipe teve, ela foi excepcional. Nós sabíamos, mas sabemos que desempenho acaba determinando. Hoje, jogou tanto ou mais no jogo do desempenho do resultado 4-0. Jogou tanto ou mais. Depois nós temos Botafogo, depois a gente vai, e o Rossi foi muito feliz. Nós temos uma força de grupo, eu estou desabafando um pouquinho, com muita lucidez, com muita consciência. Não pensa que eu não sou um cara de bater para dar clique aí para ganhar a coisa. Eu não sou um cara, eu sou um cara consciencioso nas minhas análises. Agora, ele projetou. Agora é ter a equipe toda já para a gente projetar para domingo, porque o grupo todo ele é importante. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Léo José, do Coluna do Fla. Um tema que a gente até abordou aqui no começo, dessa questão, dessa quantidade excessiva de problemas físicos no Flamengo. Agora o Pedro, também o Gabigol. E aí entra aquela questão da necessidade de reforços. Essa semana o departamento de futebol do Flamengo se reuniu diversas vezes e tal. E aí eu queria saber, Tite, o que chegou até você depois dessa reunião do departamento de futebol? O que você passou para o pessoal da diretoria em termos de reforços? Precisa reforços para a lateral esquerda, para a ponta esquerda? Como é que está essa conversa da comissão técnica com o departamento de futebol em termos de reforços? Tudo de bom para dar clique, a minha resposta. Sabe por quê? Porque existem autonomias dentro do clube. E o clube é muito bem organizado em relação a isso. Isso é assunto diretivo. O técnico tem que trabalhar e fortalecer o seu grupo. E é isso que nós fizemos. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Vocês falaram 2 pontos importantes, né, na força mental do grupo e na força do grupo como elenco nessa fase que o Flamengo vem enfrentando. Como que vira a chave tão rápido assim? Copa do Brasil, Brasileiro, semana que vem, Libertadores, agora Botafogo, domingo, que jogo que vale liderança, um jogo tão intenso quanto foram os últimos, né, de diversidade de adversário forte. Como é que vocês conseguem assim, virar essa chave em tão pouco tempo e sabendo de todas as dificuldades que vem acontecendo dentro e fora de campo? Dividindo a resposta, eu e o Rossi, inteligente a tua pergunta.
porque tu tem que equilibrar essas duas situações. Ela é desafiadora. Agora eu vou agregar uma situação que a gente não vira chave em lugar nenhum. A gente continua com a chave, porque desempenho ele é emprestado de um jogo para outro, de um treino para outro. Tu não estanca, agora vai para cá, agora não vai. Não, eu, como sempre falo também, que todos os jogos são importantes. Obviamente, o domingo temos um clássico, como você falou aí, que vale a liderança, quizás, do brasileiro. Mas aí a gente agora tem que descansar a cabeça, preparar estes 2, 3 dias que temos para 2 dias para o próximo jogo, treinar, nos recuperar da melhor maneira e é assim. O futebol de alto nível, né? De alto nível tem essa possibilidade de jogar cada 2, 3, 4 dias, em realidade não 2. Então aí o atleta sabe que tem que estar forte da cabeça, no mental, para saber que o domingo a gente tem um clássico. Primeiro temos o clássico e depois temos o jogo lá na Bolívia. Então, como sempre falo, é jogo a jogo, a gente tem que pensar para frente, deixar as coisas que vêm acontecendo atrás e, como falei antes também, a força do grupo vai ser o mais forte que a gente vai ter para afrontar esses confrontos que temos na frente. À direita aí. Tite Rossi, boa noite, parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. Tite, eu queria te perguntar se você teve algum panorama em relação ao Gerson, que ali no final do jogo ele também levou a mão na posterior da coxa, deixou a impressão de que poderia ter sentido alguma lesão, ou se foi por alguma pancada que ele recebeu durante o jogo mesmo. E também te perguntar até que ponto você pretende preservar os jogadores para o clássico de domingo contra o Botafogo, por conta dessa sequência de lesões que o time tem enfrentado. Obrigado. Eu não preservo ninguém e eu não poupo ninguém. Quem tira e quem tem autonomia para tirar é o departamento médico, é médico. Porque a saúde do atleta está em primeiro lugar. Eu não vou pagar preço. Não vou. Não fiz isso a minha vida toda. E sou um ex-atleta que parou de jogar com 27 anos, que estourou ligamento cruzado dos 2 joelhos. Não jogava muito, mas toda a possibilidade que eu tinha de jogar, ela se foi. E o mundo caiu, e eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu sei os cortes que eu tenho. Eu sei, eu não tinha grana. Eu tinha que sustentar meu filho. Eu tinha que sustentar minha esposa, minha família. E não tinha. Aí estourei meu joelho. Por isso da minha veemência. Até esqueci a segunda parte da pergunta. O Gerson foi em cãibra, o Eric uma pancada também. O Eric pediu para o Fábio, me ajudem aí, que ele estava com o adutor sentindo. Né? O Eric. O Nico estava com cãibra e foi. Quem é que teve? O Varela pediu com as duas. Ele estava fazendo assim para mim. Eu digo, tá, mas me diga o que é. A cãibra nos 2 panturrilhas. Aí demonstra também a intensidade que a gente botou no jogo. Muitas oportunidades, mas também não é fácil fazer gol. Eles também se defendem, o goleiro está trabalhando também. Então, como o professor falou, foi também quizás o maior desempenho hoje, que no 4-0 na fase de grupo. E a gente agora tem que cambiar o chip da cabeça, um jogo domingo e depois na altitude. Também lembrando que a gente lá só perdeu por um gol, controlou bastante bem o jogo, então a gente agora tem que se preparar para o domingo e depois para o jogo na quinta que vem. Mais uma aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, aqui atrás Cidão Marinho da Litoral News. A gente viu um jogo hoje muito difícil, né? A equipe adversária caçando muito de La Cruz, principalmente no campo. Até senti um pouco da arbitragem, um pouco conivente com esse antijogo da equipe do Bolívar dentro do gramado. Mas eu não queria focar nessa parte, queria focar na dedicação. Vocês falaram muito sobre essa força do grupo, a força do elenco, e a gente vê em você, Rossi, um dos líderes desse elenco naquela fase da Copa América. Você o tempo inteiro empurrando a equipe, acreditando, e o Tite, que está do seu lado, é um grande gestor de elenco. Queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse elenco, dessa união da equipe, com as lesões que vem acontecendo, porque hoje no G4 do Campeonato Brasileiro, só o Flamengo briga pelas 3 competições. São Paulo está um pouquinho atrás no Campeonato Brasileiro. Qual a importância, na visão de vocês, desse elenco unido, forte, para tentar duelar pelas 3 competições até o final? Obrigado. Não,
Eu acho que a força do grupo também se fortalece quando a comissão toda prepara cada jogo, não só com o time que joga no jogo, sino também para todos. Todo mundo está sempre preparado e sabe a função que tem que fazer dentro do campo, jogue ou não jogue, se tem que entrar ou não, tem que estar sempre preparado. E isso é muito importante para nós, saber que a comissão nos dá as ferramentas, né, para depois dentro do campo tentar fazer o melhor, como sempre falo. Somos humanos, podemos errar também, mas sempre vamos tentar fazer o melhor, porque também representamos um clube como o Flamengo, que sempre tem que estar o clube convida, a brigar sempre nas 3 competições. A gente está fazendo um grande ano, depois de ter ganado o Carioca no princípio do ano, e hoje está na fase final das 3 competições com vida. É muito importante. Aí também ressaltando a força do grupo pela Copa América, a gente perdeu muitos jogadores importantes e o grupo se fortaleceu e se manteve na liderança, obrigando nos primeiros pelo líder do brasileiro, que foi muito importante. A última pergunta, então. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. A minha pergunta é para vocês dois, porque vocês dois, na Libertadores, têm algo em comum. Na eliminação do Flamengo em 2023, o Rossi era banco e o Tite não era técnico do Flamengo. Queria saber como vocês dois encaram essa responsabilidade de que 2023 não se repita em 2024 para o Flamengo na Libertadores. O Flamengo, assim como contra o Olímpia, ganhou o jogo da ida e acabou sofrendo na volta, até com gols de bolas paradas, que é um problema do Flamengo esse ano. Obrigado. Histórias e capítulos de momentos que nós não estávamos aqui. Eu estava, mas quizás naquele momento não tive a oportunidade de jogar, mas nas minhas últimas 3 Libertadores eu fiquei fora nas oitavas. Com Boca ficamos fora 2021 com Mineiro, Atlético Mineiro por pênaltis, 2022 Corinthians por pênaltis também. Então a gente sabe, o ano passado o jogo de 1-0 aqui, 3-1 lá. Então a gente sabe que, como foi na Copa do Brasil, a gente tem 200 minutos ou mais também para cada jogo, mas cada jogo é particular. Hoje a gente conseguiu uma ventaja de 2 gols, que ano passado quizás não tínhamos conseguido. E como falei antes, no jogo da fase de grupo, a altitude lá, a gente foi lá, controlou o jogo, depois um contra-ataque, ficamos mal posicionados e acabamos sofrendo uma derrota, mas como falei, jogo por jogo a gente tem que se preparar da melhor maneira e cada jogo é especial, cada jogo tem um condimento especial que a gente sabe como tem que aproveitar da melhor maneira e isso vamos fazer sempre. Ok, obrigado, boa noite.